Se isso não provar a providência divina na sua vida, nada mais prova. Olha, se eu fosse você, eu ficava até o fim desse vídeo, porque tem grandes chances do Espírito Santo querer falar diretamente com você, através dessa mensagem, através desse vídeo. Saibam que não foi nada fácil gravar esse vídeo hoje, porque desde o início que eu decidi falar sobre isso, o inimigo se levantou contra. Essa já é a terceira tentativa para gravar essa mensagem, esse vídeo. Então eu entendo que por estar acontecendo tanta coisa que não deveria estar acontecendo, que não é o normal, né, coisas surreais para atrapalhar, né? Por isso eu acho que merece que você fique até o fim desse vídeo. Abra aí o seu coração para que o Espírito Santo ministre o ensinamento que ele quer te dar hoje. Aconteceu de eu dar o play e não tá gravando. A câmera desligou. Eu pensei que estava gravando e quando eu fui olhar não tava. A vizinha do lado começou a cantar, gritando aos berros, atrapalhando aqui. Eu não conseguia me concentrar. Mesmo eu estando pronto para gravar, a concentração não vinha. Realmente, eu vou dizer, viu? Pequenas coisas que foram acontecendo aqui nos bastidores. Olha, é provação, mas estou aqui, né? Ele tentou atrapalhar a gravação, a guerra espiritual é grande, né? Mas eu tenho certeza que Deus quer falar diretamente com alguém aqui. E o inimigo percebeu isso, né? E tentou atrapalhar de forma que pôde. Mas cá estou eu, em mais uma tentativa, e vamos lá. Deixa eu te perguntar uma coisa. Eu gosto de começar os vídeos perguntando, né? Porque aí instiga a gente a refletir sobre algumas coisas. Você já sentiu uma dor emocional que parecia insuportável? Aquele sentimento de que nada tem conserto na sua vida? As coisas não tem mais jeito? Sabia que quando tudo ao redor desmorona, quando a nossa fé é provada até o limite, é aí que Deus revela o seu poder? Esse é o cenário perfeito para isso. Hoje vamos mergulhar em 3 relatos do segundo livro dos Reis. Em um momento meu de meditação na palavra do Senhor, Deus me revelou alguns ensinamentos que quase que imediatamente eu tive vontade de compartilhar aqui no canal. Tenho certeza de que Deus encaminhará esse vídeo, esse conteúdo para as pessoas certas, né? E entenderemos juntos como Deus age no impossível, como Ele restaura, como Ele liberta e transforma qualquer situação em nossa vida. Te indico a tirar um tempinho, se preferir, pausa agora o vídeo, dá uma lida no nosso texto base, ou então depois, em um outro momento apropriado, você pode fazer isso, que está no livro de 2 Reis, no finalzinho do capítulo 6, versículos de 24 a 33, e você continua a leitura no capítulo 7 inteiro e vai até o capítulo 8, no início ali, dos versículos 1 ao 6. Essa é a nossa base bíblica para esse vídeo de hoje. Por ser uma leitura relativamente grande e para esse vídeo não ficar tão longo, eu farei uma contextualização, né, para entendermos melhor os eventos dessa passagem bíblica, né, a nossa leitura base de hoje nos traz como informação. O que esses livros revelam na Bíblia é que a Samaria foi cercada pelo exército da Síria. Com esse cerco, o povo de Israel enfrentou uma fome e escassez extrema, revelando o profundo sofrimento e a crise espiritual que Israel enfrentava. O rei da Samaria, desesperado, né, culpa o profeta Eliseu pelo caos. Mas Eliseu profetiza que Deus reverterá a situação em apenas um dia. Enquanto um oficial do reino duvida dessa profecia de Eliseu, e obviamente de Deus também, enquanto isso, 4 leprosos que viviam às margens da cidade, com o pensamento em sobreviver daquela situação de fome e escassez extrema, decidem ir até o acampamento rival, né, pedir comida. Eles diziam entre si: ou morremos de fome,
ou morremos pela mão dos inimigos. Mas a gente precisa tentar, né? Vai que eles nos alimentam, vai que a gente escape dessa situação. E foram até lá, e ao chegarem ao acampamento sírio, eles descobrem que estava tudo abandonado. Depois eles descobrem que Deus fez os sírios fugirem ao ouvir um som sobrenatural de exércitos que estavam rondando o seu acampamento, e resolvem fugir antes do embate entre os exércitos, né? Para que não haja aquela ação sanguinária. Por isso o acampamento inimigo fica abandonado, né? Eles deixam tudo, deixam comida, os bens, suprimentos, tudo. Eles deixam tudo e fogem. Os leprosos voltam a Samaria e espalham a notícia. Quer dizer que o cerco termina e a profecia de Eliseu se cumpre, exatamente como ele havia dito. E o oficial do rei, que duvidou da palavra do profeta e obviamente de Deus, vê o milagre acontecer, mas morre pisoteado pelo povo, mostrando o perigo da incredulidade. Mais adiante, Eliseu orienta uma mulher sunamita que havia acolhido o profeta, né, em um momento de necessidade anterior. Aí ele avisa a ela para deixar sua terra por causa de uma fome de 7 anos. Quando ela retorna, encontra suas propriedades tomadas por outras pessoas. Ela decidiu ir até o rei para pedir a sua restituição dos bens. Então ela chega no exato momento em que um servo de Eliseu estava relatando a história dela, né, para ele. E o rei ficou impressionado, né, e ordena que tudo seja devolvido a ela, inclusive os lucros dos anos perdidos, né, num sinal claro que Deus honra os fiéis. Vamos juntos entender, né, percorrer aí alguns momentos intensos da história de Israel nesse contexto. Primeiro, o desespero, né, do cerco da cidade ali de Samaria pelos sírios. Segundo, o milagre inesperado, né, na libertação do povo. E o terceiro é a restauração da mulher sunamita. Nesses 3 pontos principais da história, a gente vê verdades eternas ensinadas por Deus. A gente vai ver que Deus nunca abandona seu povo, mesmo quando o sofrimento é fruto do pecado. A palavra de Deus, transmitida por seus profetas e pela tradição da igreja, nunca falha. A obediência e a fé abrem portas para milagres. E a providência divina sempre conduz à restauração. Vamos agora dividir o texto em 3 partes para simplificar o entendimento. Na primeira parte a gente vê aí o sofrimento de Samaria, né, pelo povo de Israel. Imagina o cenário. Samaria está cercada, a fome corrói a alma do povo. O quadro é tão extremo que revela o quanto o pecado de Israel havia afastado eles de Deus. A história relata que 2 mulheres combinam de cozinhar seus próprios filhos para matar a sua fome. Isso é inimaginável, é desolador. Isso faz a gente refletir qual é o limite das nossas decisões, até onde é aceitável. Eles se afastaram de Deus, né? Por isso perderam a moral divina dentro deles. Entendemos com essa história que o sofrimento nem sempre é castigo, mas é consequência natural do nosso afastamento de Deus. Vamos agora para alguns pontos teológicos até agora. O rei, desesperado, culpa o profeta Eliseu, assim como hoje muitos de nós culpam a Deus por suas próprias más escolhas. Muitas vezes nós fazemos isso, né? Culpamos a Deus por nossos erros, por nossas decisões, porque estamos colhendo as consequências. Eliseu, porém, permanece firme, né? Porque fala em nome de Deus, né? Assim como o magistério da igreja, né? A nossa igreja católica, ela permanece firme, mesmo quando o mundo se revolta contra os ensinamentos, o que a igreja defende como palavra que de fato é, né? A igreja preserva isso há mais de 2000 anos. Somos taxados por tantos rótulos, né? A gente sabe que não é fácil o entendimento da sociedade para nós que estamos dentro da igreja. Nós estamos escanteados, não fazemos parte da evolução social que muitos defendem. E outro ponto que a gente vê é a miséria extrema, e aquela miséria extrema é o palco para a manifestação da misericórdia divina.
Quantas vezes no sofrimento direcionamos nossa raiva para Deus? Mas a igreja ensina que isso é o inverso, deveríamos fazer o inverso, que é justamente nesses momentos que somos chamados a confiar mais profundamente, nos entregar, descansar no Senhor com confiança e em sua misericórdia divina. Na segunda parte, a gente entende o milagre da libertação do povo de Israel nesse contexto. Aqui vemos que Eliseu profetiza: amanhã haverá abundância, uma palavra impossível, né, para aquela realidade que eles estavam vivendo, mas um aviso enviado por Deus pela boca do profeta. E hoje, você vê alguma semelhança com isso? Enquanto a igreja trabalha arduamente para espalhar a palavra de Deus, muitos contestam essa verdade, as verdades escritas na palavra, na Bíblia. O mundo procura nos rotular como loucos, ignorantes de intelecto, por termos plena convicção na ação divina. O simples fato de nós cristãos católicos vivermos da fé incomoda muita gente que vive nesse mundo, entregues ao acaso. Eles tentam nos descredibilizar ao máximo. Aqui no texto, a gente vê algumas ações de Deus, né? Então, tomemos para a nossa vida. Quando Deus faz o exército sírio ouvir os sons sobrenaturais e eles fogem, é a vontade divina entrando em ação. A libertação que vem atrás de 4 leprosos, né? Os rejeitados, escanteados, rotulados como não merecedores de conviver na sociedade. E nada disso impede de que a profecia se cumpra. Ela se cumpre totalmente na história. Independe da ação das pessoas. Deus sim usa algumas pessoas estratégicas, mas a vontade divina prevalece. Entenda, Deus não precisa de meios previsíveis para libertar qualquer um de nós. Basta uma palavra dele e tudo se faz. Ele fez o mundo e toda a criação por meio de palavras de ordem. Então, os milagres divinos são sinais da presença e ação extraordinária de Deus, que servem principalmente para glorificar seu nome, fortalecer a fé e apontar para a salvação, que é Jesus. Então é nesse cenário de fundo de poço que muitas vezes nos encontramos, que Deus nos restaura, nos refaz e mostra o seu poder através de nossas vidas para nos transformar em testemunhos vivos. Que Deus usa aquilo que o mundo despreza para realizar os seus planos. E no Catecismo da Igreja Católica, nos parágrafos 81 e 82, diz que a palavra profética é eficaz. E para a Igreja, essa palavra continua viva na Sagrada Escritura, que é a Bíblia, e na tradição e magistério da própria Igreja. Então, a incredulidade do oficial na história representa aqueles que veem, mas não creem. Muitas vezes somos nós na nossa vida. É um eco do pecado da incredulidade. Os que vivem uma fé rasa e os que oscilam conforme os acontecimentos da vida. A nossa fé precisa ser constante e sempre alimentada pela palavra e a intimidade com Deus por meio da oração. Vamos agora para a parte 3 do entendimento aqui no contexto da história, que é a restituição da mulher sunamita. Eliseu avisa a uma mulher sunamita da fome que viria, né? Uma profecia, né? Mostrando a ela que iria acontecer, e a manda embora, né? E ela obedece. A obediência é uma das maiores virtudes exaltadas por Deus. Deus se agrada demais de quem obedece. Mostra que nosso coração está disposto à mudança e à conversão. Depois dos 7 anos, ela volta e encontra suas terras ocupadas, né? É o que a história nos relata. Mas Deus já tinha tudo preparado, né? Ele tinha preparado o terreno ali para sua restauração. E Deus intervém providencialmente. Nem um minuto a mais, nem um minuto a menos. Ela chega ao rei no exato momento em que o servo de Eliseu falava sobre ela. O rei determina: restituam tudo, inclusive os frutos da terra, durante todos esses anos que ela estava fora. Isso manifesta a providência divina, ensinada profundamente pela igreja. Mostra que Deus não se atrasa, o tempo dele é perfeito e que ele honra os seus servos. A mulher representa o fiel que confia e recebe de volta com abundância aquilo que perdeu.
Então, mesmo quando você não vê Deus agindo, Ele já está movendo peças para te restituir e mudar a sua situação. A gente precisa acreditar e guardar a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Então fica a pergunta: o que podemos concluir com esses ensinamentos? É simples. A igreja nos ensina que Deus é fiel mesmo quando somos infiéis. A providência divina rege todas as coisas. Tudo o que somos e o que temos é pela graça de Deus. A palavra de Deus nunca volta vazia. E a fé nos faz participar dos milagres, né? A incredulidade nos afasta deles. Então escolha: você quer participar do milagre, da providência de Deus, ou você quer, infelizmente, viver uma vida com a ausência de Deus? Memorize isso. Tome como verdade para a sua vida, porque de fato é uma verdade. Eu já tomei para mim, então faça aí o mesmo. Quando tudo parece perdido, Deus está trabalhando por você, por mim, por todos nós. Quando o sofrimento nos cerca, Ele prepara uma saída. Quando o inimigo nos pressiona, Ele prepara uma libertação. E quando você e eu pensamos que perdemos tudo, Ele prepara a restituição mediante a nossa fé. Porque tudo é possível em Cristo Jesus. Deus está te preparando para que você receba o seu milagre. Já pensou nisso? O milagre está pronto. Muitas vezes nós é que não estamos. E Deus está trabalhando em nós, nos moldando, nos fortalecendo, nos direcionando, para que uma única palavra de ordem de Deus, Ele mude tudo, Ele mude todo o cenário da nossa vida. Então que esse ensinamento, pela Sagrada Escritura e pela tradição da Igreja, da Santa Igreja Católica, fortaleça a sua fé. Lembre-se, Deus continua agindo hoje como agiu nos dias de Eliseu. Ore em casa, oponha-se diante do sacrário e fale com Jesus. Creia, permaneça fiel e confie. O impossível é a especialidade de Deus. Disso a gente já sabe. Deixe Deus te transformar em um testemunho vivo. Espero que você tenha gostado desse conteúdo. Foi muito importante para mim. Espero também que seja importante para você. Peço que curta este vídeo, se inscreva no canal e compartilhe para que outras pessoas recebam a palavra do Senhor. Esse simples ato de compartilhar pode mudar a vida de alguém. Eu desejo a você um santo dia na presença do Senhor. Tchau.